Então, apenas concluindo esse capítulo 3 do terceiro discurso, ele nos dizia como que os seres e criaturas da Sitra Achra, do lado oposto a Kedushá, por mais que eles se equiparam conceitualmente à ideia de Avodah Zará, de idolatria, por atribuírem a si alguma força autônoma, independente de Deus, e às vezes poderes adicionais, etc. Mas no final das contas eles reconhecem não só a existência de Deus, como também a sua superioridade, e que todos estão subordinados a Ele. Eles podem até atribuir a si poderes ou até divindade, mas sabem que Deus é a divindade das divindades. Isso, na verdade, é uma negação da unidade e unicidade de Deus. Esse é o pecado de Avodah Zará, que isso por si só já se constitui uma coisa gravíssima. Mas até esses idólatras, eles não negam, não contestam totalmente a Deus, ou a existência de Deus. Velomar lohu, dizendo, não, ele não existe, ou não há atuação dele aqui nesse mundo, etc. Eles não negam, apenas que ela decaro lei, ela cade, ela caia. Eles acham que há outras forças que influem aqui, ou no mundo, ou na sua regência, pode ser influência de astros, pode ser influência dos signos, ou de outras coisas, enfim. Mas eles não negam o ser supremo, a existência de Deus, acima, e sua superioridade acima de todos. Eles chamam ele, isso é Avodah Zará, é algo extremamente ruim, negativo, errado, mas não é uma negação e contestação completa da existência de Deus e da sua atuação. Dekaru le'elaka delakaya, dehainu chayutam vekiumam animshach veyored aleihem, ou seja, no final eles sabem e reconhecem que a sua energia, a sua vitalidade é derivada da vontade de Deus. Eles também dependem de Deus. Talvez eles acham que dependem de Deus e de mais algo, alguém, outra coisa, mas eles sabem que, em termos ultimativos, a grande força de energia e vitalidade é Deus. Por isso, mesmo esses seres e criaturas que estão a serviço da Sitra Achra, do lado oposto da Kedushá, eles fazem o seu trabalho, porque para isso eles foram criados e para isso eles foram programados. E talvez eles façam até de forma bem eficiente, mas eles jamais transgridem a vontade de Deus, eles são incapazes de agir contra a vontade de Deus. Em contraste a isso, o ser humano foi dotado de livre-arbítrio, que se espera dele outra coisa completamente distinta do que fazer, do que contrariar a vontade de Deus. Muito pelo contrário, se espera dele que ele cumpra a sua missão, seu papel, cumpra a vontade de Deus. Quando ele faz o contrário, vem ken ha'adam ha'over al retzono yitbarach, o ser humano que transgride a vontade divina, quando transgride-a, o garua, o pachot arbe meod, me Sitra Achra ve'aklipá. Ele não só que se equipara, ele é pior e muito pior, muito inferior a Sitra Achra, ao lado contrário da Kedushá, que não desobedece a Deus, ou o campo da Klipá, chamadas cascas, que elas não contrariam a vontade de Deus. Hanikra Avodah Zará Elokim Acherim, que elas são chamadas de Avodah Zará, que elas se diz que elas também se constituem algo como o alheio que quer estar fora ou além do domínio de Deus, ou como algo adicional, que isso é o conceito de idolatria. Então, por mais grave que seja, que são chamados de Avodah Zará, ou deuses estranhos, outros deuses, mas o ser humano que transgride a vontade de Deus é pior do que tudo isso. Ve'u betachlit apirud meichudo ve'achduto shel HaKadosh Baruch Hu yoter mimena. E ele acaba estando no máximo de desvinculamento e separação da unidade e unicidade de Deus
mais do que a própria Avodah Zarah, mais do que a própria idolatria, mais do que as coisas proibitivas da Sitra Achra. Por quê? Porque ele não precisava estar lá. Ele não deveria estar lá. Ele tem forças, o ser humano, forças, poderes para escolher o bem e fazer aquilo que é o ideal, e não o contrário. Mas quando ele opta e escolhe fazer aquilo que é ruim, e se conectar ao mal ou à Sitra Achra, ao lado oposto à Kedushá, ele se torna pior do que ela mesma, porque a Sitra Achra não desobedece a Deus. O Keilo Kofer Be'achduto Yoter Mimena Chas V'Shalom, e daí é considerado como se ele estivesse contestando e negando a Deus mais do que a própria Avodah Zarah, mais do que a própria idolatria. Essa é a situação, em termos espirituais, ou misticamente explicado, como ele nos elabora aqui, do ser humano que transgride a vontade divina. Kitsur, o resumo desse capítulo, Ashasa mitzvot lo ta'aseh veisurei derabanan, as 365 mitzvot proibitivas da Torá, mais as proibições rabínicas, representam coisas que são nifradim me'achduto yitbarach, que são desvinculadas, estão separadas, não só distantes, mas desconectadas da unidade de Deus, da unicidade de Deus. Como a Sitra Achra, assim como a própria Sitra Achra do lado oposto da Kedushá, da santidade, Shenikret Avodah Zarah, que é chamada e representa conceitualmente como a Avodah Zarah, a idolatria. Portanto, por isso, o ser humano que é aqui o que escolhe e opta por esse caminho, Velachen Achote, aquele que é o pecador, Harei Machshavto Vedibur Umaseh Shelo, as vestimentas da sua alma, quando revestidas em algo negativo, o seu pensamento, sua fala, sua ação, o Klalut Nafsho, ou a sua alma de forma geral, com seus poderes intelectuais, emocionais, o que for. Quando a pessoa investe nesses assuntos negativos, então ele faz com que sua alma estejam melubashim be'asitra achra, que todas as forças e poderes, vestimentas da sua alma estejam revestidos do lado negativo, vinculados com a Avodah Zarah, desvinculados da unicidade de Deus, separados da vontade divina, e por isso, nesse caso, ele acaba se tornando pior do que a própria Sitra Achra, que não desobedece, não contraria a Deus. Vehu garua mimena, ele é pior do que ela própria, que com sua atitude, com sua escolha, shekofer be'achduto yitbarach yoter mimena, ele está negando a unidade de Deus, indo contra a sua vontade, sabedoria, mais do que a própria Sitra Achra. Nós vamos na sequência agora para o quarto discurso do Kuntras Umayan do Rebbe Reshab, que tem um capítulo. Ele prossegue, nos diz o Rebbe Reshab, tudo isso, quem se lembra, está sendo trazido e elaborado em sequência àquela ideia que nós estávamos explicando, o conceito de Shittim. Shittim, logo no início do versículo, no início do ensaio, Nachal Shittim, o riacho que se chama Shittim, e a palavra Shittim, o termo Shittim em hebraico, significa Shitá, ou listot, ou desvio, ou tolice. E nós falamos que todo desvio do caminho bom, do caminho certo, se constitui numa tolice. Ou é a tolice, a bobeira que dá o branco, o apagão que dá na mente do ser humano, que leva ele a desvios, que cometer tolices e bobagens. E nós dissemos que o Yetzer Hará, a inclinação do mal e para o mal, ela vem e seduz a pessoa dizendo, olha, Lonorá, isso não é tão grave, ou não é o fim do mundo, ou talvez isso não tem implicações, não faz mal. Você continua sendo uma boa pessoa, você continua tendo espiritualidade, você continua sendo um bom judeu, etc. Então tudo isso aqui eles nos trouxe, tudo que foi exposto nos capítulos anteriores, para dizer que não é bem assim. Não só que não é bem assim, totalmente, absolutamente não é assim. Cada ato negativo que nós cometemos, ou até pensamento, ou fala, tudo isso tem implicações, tem consequências. Em termos espirituais, isso é algo muito grave, às vezes até catastrófico, porque isso nos separa da unicidade de Deus. Isso nos leva conceitualmente
a mesma ideia da Avodah Zarah, da idolatria, que é se separar, se afastar de divindade. Isso nos deixa vinculados a Sitra Achra, ao lado contrário, até pior do que ela. Então, essa história de que não é tão grave, não é tão complicado, em termos espirituais, isso tem implicações muito profundas, muito graves e complicadas. Então, ele retoma esse assunto e nos diz aqui no quarto discurso, depois de tudo que nós vimos até agora, podemos entender isso que a inclinação negativa vem e seduz a pessoa argumentando e dizendo mesmo que você faça essa coisa ruim, ou peque dessa vez, mas com isso você não está renegando sua fé, você não está se desligando de Deus, você não está se afastando de Hashem. Diz, não é bem assim. Na verdade, isso tem implicações e graves, por isso esses argumentos da sedução, do mal, urak, ruach, shtut, na verdade é uma grande tolice, é uma grande bobagem, porque esses argumentos não têm consistência, e não só isso, eles não procedem, eles não correspondem à verdade. Isso é uma grande bobagem, é conversa fiada. É um ruach shtut, uma bobagem, a mechassá la emet, que encobre a realidade, a dura e cruel realidade do que acontece espiritualmente com a pessoa quando ela transgride. Isso é a tolice, ou seja, a artimanha, a armadilha do Yetzer Hara aqui é criar essa nuvem de fumaça, esse ambiente nebuloso, fazendo com que ele não veja a realidade, não perceba a verdade, e imagine que isso não tem grandes consequências. Isso explica o que disseram os nossos sábios no tratado Sotá no Talmud, al-Pasuk, sobre o versículo que fala que tistei isto, uma mulher que está sob suspeita de adultério. Lá os nossos sábios no Talmud elaboram esse assunto e dizem como uma pessoa é capaz de transgredir ou cometer um pecado, às vezes arruinar sua vida conjugal, sua vida familiar, ou sua reputação, etc. Dizem os nossos sábios, uma pessoa só comete uma transgressão ou não cometeria uma transgressão a não ser que fosse invadida por um ruach shtut, por um espírito de tolice. A pessoa é tomada por um espírito de tolice que toma conta da sua mente, da sua razão, dá um apagão, ela ignora a verdade, cega a pessoa, porque senão uma pessoa em sã consciência nunca faria uma bobagem dessas, nunca cometeria tamanho absurdo. Filo isha menaefet. Mesmo uma mulher adúltera, shedata kala, que ela age de forma leviana, que ela busca algum prazer, uma aventura, aita moshelet beruach tavata. Será que ela estava numa situação que ela não tinha domínio sobre isso, o controle, o seu desejo, sua paixão era tão intenso que era incontrolável? Na verdade, é claro que ela poderia exercer autocontrole e autodomínio, e não cometer essa transgressão. Lulei ruach shtut sheba, se não fosse esse espírito de tolice, de bobagem que toma conta da mente da pessoa, a mechassá, o mastir, o maalim, que vem, oculta e encobre a realidade, sabe? Faz a pessoa se esquecer, comete esse apagão e que a pessoa não veja a realidade. Mais do que isso, nessa hora, esse espírito de tolice vem e encobre, oculta, mais do que isso, não só a verdade, a consequência dos atos, vem e encobre os próprios sentimentos reais e profundos que a pessoa tem, ou até a grandeza da sua fé. A pessoa continua tendo uma fé e acredita, e essa fé é muito profunda, mas vem esse espírito de tolice, encobre e oculta o amor oculto que existe em toda a alma divina, ou seja, a pessoa é dotada, essa mulher também
é portadora de uma alma divina, que tem uma partícula de divindade dentro de si, e portanto ela tem também um amor inato a Deus dentro dela, apenas que esse amor, esse sentimento, se não for cultivado, ele vai ficar oculto, encoberto, ele está lá, mas não está se manifestando, mas por isso ele é chamado de Ahavá Mesuteret, amor, mas encoberto, oculto, está lá, mas não está evidente porque não se deu espaço a ele, mas existe lá, e vem aquele, e para que ele não se manifeste esse amor, então vem a sedução da inclinação negativa e encobre, obscurece, para que a pessoa na hora não sinta, que a sua consciência não clame, não grite. Então acaba encobrindo o amor interno que existe Shebenafshah Elokit na sua alma divina. Ledovka bemunat Hashem veichudo veachduto. Mesmo uma pessoa naquela situação, como aquela mulher, naquele estado, naquele momento, ela possui uma alma divina. Ela possui esse amor interior inato dentro dela por Deus. Ela possui uma vontade extrema de estar ligada, permanecer ligada a Deus. Ela tem fé em Deus, acredita na unicidade de Deus, e portanto que ela tem que estar ligada à sua vontade, etc. E ela não quer, no fundo, no íntimo, no âmago da sua alma, ela não quer de forma alguma se separar de Deus, da sua unidade. Afilo notlim et nafsham mimena. E na verdade essa pessoa seria capaz de ir até o martírio, de sacrificar a própria vida para não negar a Deus, não contestar a Deus, não assumir uma postura que ela está desvinculada de Deus. Se obrigassem ela, essa mulher que por um prazer momentâneo está cometendo uma transgressão, fazendo uma bobagem, se viessem, obrigassem ela, olha, sabe o que? Faça Avodah Zará, cometa idolatria, renegue a sua religião, abandone o judaísmo, declare que você aceita uma outra fé. Ela seria capaz de ir até o martírio para não fazer isso. Assim ele explica, e nós já mencionamos anteriormente, que isso é uma característica inata Beneshamot Israel, nas almas de Israel, Sheinam Yecholim Liot Nifradim Melokut, que são incapazes. Um Yehudi, até que supostamente ele queira, mas ele não consegue, ele não é capaz de se desvincular de Deus, de se separar de Deus. Por quê? Porque tem esse sentimento inato de vínculo, como de um filho para um pai, pelo amor interno, interior. Porém, às vezes esse amor, ele não está revelado, ele está oculto, mas ele está lá e sempre, ninguém tira ele de lá, sempre ele está presente lá. Por isso nós vimos como um fenômeno que se repetiu infelizmente muitas vezes no decorrer da história, que até mesmo judeus que não eram praticantes, não eram observantes, não eram ligados assim ao judaísmo, mas quando chegava a hora H, se a fé deles era colocada em jogo, mesmo os mais levianos, Moser Nafsho al Kiddush Hashem, eles sacrificavam a própria vida. Eles davam a sua vida ao Kiddush Hashem para santificar o nome de Deus e não abandonar o judaísmo. Não cometer idolatria. Não fazer algo que contraria a unicidade de Deus, a vontade do Deus único. E, por vezes, mesmo que fosse algo só externo ou superficial, diziam, sabe o quê? Curve-se, ajoelhe, ou declare, diga alguma coisa. A pessoa podia dizer só da boca para fora, ou podia simplesmente se ajoelhar, agachar, mas ele acredita, continua acreditando a Deus. Mas até mesmo externamente, e que fosse apenas por algum instante, se negavam a fazer isso, por mais que isso lhes custasse a vida, como acabou acontecendo. Lhes tirassem a vida, eram executados, mas não queriam de forma alguma negar a sua fé. Bafilo beishtarva levadá, mesmo quando se tratasse de curvar apenas externamente, blishum emuná belev klal, mesmo que no seu interior, no seu coração, ele em absoluto não acreditava naquilo que estava diante dele, continuava acreditando em Hashem Echad, num Deus único. Mas nós vimos que pessoas, pela sua fé, eram capazes literalmente de ir até as últimas consequências, não só colocando em risco,
mas de fato até sacrificando as próprias vidas. Então aí se pergunta se a pessoa é capaz de um ato tão sublime, de sacrificar tanta coisa, sua vida, todos os anos ou décadas que teria pela frente. Então será que era difícil para essa pessoa se abster daquele prazer momentâneo que pode durar alguns minutos, se conter e não fazer isso? Alguém que pela sua fé é capaz de ir até extremos, como o martírio, não seria capaz de exercer um pouco de autocontrole, de domínio, e se abster daquele ato proibitivo que pode lhe dar um prazer momentâneo, passageiro? Será que é tão difícil? Alguém que é capaz de coisas tão nobres, sublimes e tão difíceis, muito mais difíceis. Então ele nos diz, então não há dúvida que se a pessoa quisesse exercer autocontrole, autodomínio, não há dúvida que ela tem toda a capacidade, toda a habilidade de dominar a sua inclinação e se abster de realizar aquela sua paixão proibida, ou no caso aqui o adultério. Shem Surim Kalim. Ela se absteve de algo que imagina que lhe daria prazer, e lhe daria um prazer corpóreo, físico durante algum tempo, mas isso lhe faz sofrer, padecer. Mas esse sofrimento, entre aspas, é insignificante diante do martírio que ela seria capaz de chegar. Shem Surim Kalim Mimita Shem Ishmerenu. Ou seja, esse sofrimento, essa agonia que a pessoa tem de se abster daquilo que é gostoso, que é atrativo, que lhe apraz, isso é incomparável aos sofrimentos de martírio que ela se submeteria para se manter dentro da sua fé. Qual a diferença? Por que nas situações extremas a pessoa é capaz das coisas mais difíceis, complicadas, até de sacrificar a própria vida? E aqui uma situação, olha, se abstenha dessa comida, comida é gostosa, mas é proibida, não faz bem para você, se abstenha. Mas sabe, eu estou com vontade, é gostoso, ou isso me dá um prazer, uma satisfação. O que é mais difícil? Ele se abster daquele prazer momentâneo, ou Deus nos livre de ter que sacrificar a própria vida? Então é óbvio, se a pessoa é capaz de chegar ao extremo para se manter alinhada com a sua fé, por que aqui nessas coisas muito mais fáceis e simples a pessoa acaba sucumbindo e acaba fazendo o proibitivo, quando seria muito mais fácil ela se abster daquilo, evitar? Tudo bem, ela vai se privar desse prazer. Por quê? Porque é contrário, não é bom, é mau, é proibido. Por que então ela não se abstém na prática? Diz por quê? Porque ela acha que as situações extremas, isso é a hora H. Aqui é a hora da verdade. Aqui não pode falhar. Mas nessas coisinhas pequenas, se falhar, a pessoa imagina que não tem tanto problema. Esse é o raciocínio. Essa é a lógica por trás da conduta ilógica. Não é? Essa é a linha de pensamento que, no fundo, a pessoa tem. Não, eu quero ser um bom Yehudi, um bom judeu, eu quero me manter na minha fé, eu quero estar bem com Deus, mas isso de fato é proibido, mas é uma proibição, é pequenininha, não faz mal, por assim dizer. Então ele nos diz, esse é o engano, esse é o auto-engano. Por exemplo, no caso daquela mulher, naquela situação, se diz que a diferença que ela estabelece, a distinção que ela estabelece na sua cabeça, na sua mente, entre a proibição de adultério e a proibição de curvar-se ou ajoelhar-se para Avodah Zará, para uma idolatria, isso pela Torá é proibido. E isso é proibido. Se você quer estar alinhado com Deus, assim como de forma alguma você não cometeria idolatria, não faria Avodah Zará, então também se abstenha do adultério no caso. Por que para ela Avodah Zará não, isso é muito grave, isso é complicado, isso é passar todos os limites, é atravessar a linha vermelha. Adultério. Então, essa distinção é totalmente ilógica e irracional, na verdade faz parte da tolice do Yetzer Hara, da nuvem de fumaça que ele expele para confundir a pessoa. O Gam Ken Shtut de Klipá, isso também é uma tolice, uma bobeira que o lado da clipá, das chamadas cascas,
soltam sobre a pessoa Amlabeshet lenefesh elokit, que vem e quer envolver, revestir a alma divina, ou seja, a clipá aqui tomou conta, o campo das cascas, assim como a casca envolve o fruto, aqui também aquelas cascas que são as coisas supérfluas no mundo e desnecessárias para serem descascadas, no final elas estão embalando e prendendo a alma divina dentro dela. Ou seja, que a pessoa imagina, mesmo que talvez ela não verbalize isso, ou não pense em toda a extensão dessa ideia, mas no consciente ou no subconsciente, isso que está na sua mente, essa proibição, essa não faz mal, essa não é tão grave, ou essa não é como a Avodah Zarah, eu continuo acreditando, etc. Ela imagina, ela imagina que com essa transgressão ela ainda não vai se separar de Deus. Com a Avodah Zarah, idolatria, ou negação de Deus, ou assumir outra fé, ela imagina que com isso, de fato, ela está se separando. Mas com essa outra transgressão, com esse tipo de pecado, ela imagina que ainda não, eu continuo sendo um bom judeu, uma boa judia. Mas a verdade, isso também se constitui numa tolice, porque como nós vimos, qualquer coisa que contraria a vontade de Deus já está no campo da Sitra Achra, no lado oposto, contrário, no lado negativo, aquele lado que não está anulado a Deus, que contraria a sua vontade e a sabedoria divina, e aquilo que é rotulado conceitualmente como Avodah Zarah, como idolatria, porque é contrário a Deus, a vontade dele, a sabedoria dele, a unicidade de Deus. Então é isso que ele nos diz, nós vimos extensamente nos capítulos anteriores, que na verdade não é assim. Qualquer proibição da Torá já envolve consequências graves. Aval be'emet la'amito, na realidade, afilo haverá kalá, mesmo aquela transgressão leve, aparentemente leve, harei aovra, aquele que a transgride, over al retzon ha'elyon baruch hu, está na prática transgredindo a vontade de Deus, exatamente como quem pratica idolatria, fazendo Avodah Zarah. E com aquele ato, por mais que aquele ato aparente ou de fato seja mais leve que a Avodah Zarah, mas na prática, quando ele comete o betachlit aperud meichduto ve'achduto idbarach, ele não só se distancia de Deus, ele se desvincula da divindade, ele está completamente separado, não só da sabedoria e vontade divina, mas ele está desvinculado da unicidade de Deus. E não só que ele está pior, como nós já vimos anteriormente, yoter mi sitra achra u klipa, mais do que a própria sitra achra, mais do que os agentes do mal, as criaturas que foram criadas para possibilitarem o livre-arbítrio, que fazem parte do campo contrário a Kedushá, ou as cascas, Anikret Elokim Acherim ve'Avodah Zarah Mamash, que eles são considerados e chamados de literalmente Avodah Zarah, alheios à divindade, como idolatria. Mas o ser humano que comete a transgressão se coloca num estado, numa situação pior do que a Sitra Achra Klipa Avodah Zarah, do que o lado oposto, negativo, idolatria, etc. Veioter mikol advarim anishpaim mimena ba'olam hazeh. E ele se coloca numa situação pior e mais grave do que todos os derivados da Sitra Achra, de todos os seres e criaturas que são derivados dela, da Sitra Achra, do lado oposto, e recebem sua vitalidade dela nesse mundo. E ele vai nos explicar a seguir quais são essas criaturas e quais são suas características, ou seja, de quem faz parte, por assim chamar, do time da Sitra Achra, do lado contrário da Klipá, das cascas, e aqui a pessoa acaba, por vontade própria, por opção sua, se incluindo nesse time, e não só que ele passa a fazer parte, ele acaba não só tomando parte, mas sendo um deles, acaba sendo pior do que todos eles, como ele vai nos elaborar a seguir.